Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bem com vocês? Vamos começar a revisão aí? Olha essa música. Bom dia. Olha essa música, gente. Conhecem? Sensacional, hein? Tudo bem? Vamos lá, fica aí a minha dica musical hoje, hein? Essa daqui é muito boa. Pessoal, iremos começar hoje a revisão da frente 3. A frente 3 ela começa na aula 9, página 24. Então, pegue seu caderno aí de revisão. Vamos para a aula 9. Essa revisão ela foi dividida em 3 partes, é claro, frente 1, 2 e 3. A frente 1 são as aulas 1, 2, 3, 4. A frente 2 são as aulas 5, 6, 7 e 8. E a frente 3, aulas 9, 10, 11 e 12, tá? Então, estamos com a revisão da frente 3. Eletricidade, vamos começar com eletrodinâmica, página 24. Primeiro exercício, o DESC 2019. Um resistor de resistência elétrica R1, 10 ohms, é ligado em série com outro resistor de resistência R2, 35 ohms. Uma fonte de tensão de 9 volts é ligada a essa associação. O que eu fiz, pessoal? Ele não deu o desenho, eu já li o enunciado e já fiz o desenho. Eu tenho dois resistores em série, ó, R1, 10 ohms, liguei em série com R2, 35 ohms. Nos terminais da associação, ó, liguei uma bateria, um gerador de 9 volts, tá? Fonte de tensão 9 volts, ok? Então, eu fiz aqui um circuitinho fechado, tá? Desenhei aqui, ó, um gerador. Lembrando que gerador tem um polo positivo e um polo negativo. Sempre desenhamos o polo negativo por um tracinho menor e o polo positivo por um tracinho maior. Vamos lembrar que gerador, a corrente sempre entra pelo polo negativo e sai pelo polo positivo. Ó, entrou no negativo, saiu pelo positivo. Esse é o sentido da corrente elétrica, ó. Subiu, está alimentando o resistor R1, alimentando o resistor R2, desceu, retornou. Circuito fechado em forma de quadrado, de retângulo, certo? Então vamos lá, assinale a alternativa que corresponde à intensidade da corrente elétrica no resistor R1 e a diferença de potencial elétrico nas extremidades do resistor R2. Gente, para achar o valor da corrente elétrica, vocês podem fazer de duas maneiras. Primeiro, sempre falei para vocês desde o início do ano, lá na aula, acho que número 9, se eu não me engano, lei de Pouillet. Circuito fechado em forma de um quadrado, de um retângulo, para calcular a corrente, lei de Pouillet. Essa corrente I aqui, ó, que circula, ela é igual à força eletromotriz do gerador, ou seja, 9 dividido pela soma das resistências. Essa é uma das maneiras. Ou vocês podem simplesmente aqui calcular pela lei de Ohm. U, que é 9, igual a R, somos dois resistores, vezes I, qualquer um serve, tá? Eu usei a lei de Ohm, ó. Lei de Ohm ou lei de Pouillet, coloquei aqui para vocês, ó. Resolução do exercício 1. Lei de Ohm, U igual a R vezes I, ou lei de Pouillet, I é E, pela somatória das resistências. Tanto faz, tá? Qualquer uma dá na mesma. Então, aqui eu usei a lei de Ohm, ó. U, força eletromotriz, tensão do gerador, 9. R, tenho duas resistências em série, então eu somo 10 mais 35, 45 vezes I. 9 dividido por 45 dá 0,2 amperes, certo? Essa é a corrente que circula no circuito. Agora ele pede a DDP nos terminais do resistor R2. Pessoal, pediu DDP.
no resistor, lei de Ohm. U igual a R vezes I. Então, a DDP, a tensão no resistor 2, chamei de U2, resistência R2, e a corrente, vou voltar um pouquinho, ó. Como a corrente, eles estão em série, a corrente é a mesma que passa pelo R1 e que passa pelo R2. Ó, vocês estão vendo que eu desenhei aqui, ó, o 1 é a tensão elétrica aqui, ó, nos terminais do resistor R1. E o 2 é a tensão elétrica no resistor R2. Então, o que eu fiz? O 2, R2, que é 35, vezes a corrente I, que deu 0,2. Então, tem 7 volts. Se ele pedisse para vocês também, calcule a tensão nos terminais do resistor R1, por exemplo, não precisava nem fazer conta de cabeça, ó. Vou voltar um pouquinho. Vocês estão vendo que a bateria, o gerador, fornece 9 volts? Aqui, ó, o 2 nós calculamos, deu 7 volts. Então, os outros 2 volts seriam o 1. Então, ó, o 1 são 2 volts, o 2, 7 volts. 2 mais 7 dá o total 9. Belezinha, gente? Então, isso aí está na alternativa 0,2. E 7 volts, ó, primeiro exercício, alternativa D de dado, ok? Então, o primeiro está prontinho, facinho e de vestibular desse ano, hein, gente? Então, vamos lá, número 2. Também, ó, vestibular recente, 2020. Na figura está representado um circuito elétrico contendo um gerador ideal de 42 volts. Está aqui, ó. O que é gerador ideal? É aquele que não tem aquela resistênciazinha interna aqui do lado, tá? Ele está querendo dizer que os 42 ele já manda para o circuito, tá? Com resistência interna desprezível que alimenta 3 resistores. Determine o valor da intensidade da corrente elétrica expressa em amperes, que percorre o amperímetro ideal A conectado ao circuito elétrico. Então, ele pede o valor da corrente elétrica que passa por esse amperímetro. O que a gente tem que fazer em primeiro lugar? Ele pede o valor da intensidade da corrente, só isso, tá? Que passa por aqui. Então, o que a gente tem que fazer em primeiro lugar? Ó, quando você olha isso, não é um circuito simples em forma de um quadrado. Vocês estão vendo que nós temos aqui, ó, associação de resistores, série, paralelo. Então, o que eu fiz em primeiro lugar? Ó, vamos pensar no sentido da corrente elétrica. Ela entrou aqui, ó, pelo polo negativo, ó, subiu, passou pelo amperímetro, chegou aqui no ponto A. Eu desenhei o ponto A para mostrar para vocês, tá? Chegou no ponto A, ela falou: opa, tenho 2 caminhos para seguir. Um caminho, a corrente faz isso aqui, ó, passa pelo resistor de 50, pelo de 20 e chega ao ponto B. E a outra parte da corrente que chegou aqui, né, no ponto A, faz isso, ó, passa pelo resistor de 30, chega no ponto B. As correntes aqui se juntam e retornam ao gerador, certo? Então, acho que vocês perceberam que esse de 50 e de 20 estão associados em série. Se você esticar o fio, você percebe que a corrente que vem aqui, ó, pelo ponto A, ela passa pelo resistor de 50, ó, desce aqui e passa pelo resistor de 20, tá? Sempre que a corrente é a mesma, a associação é em série, tá? Então, 50 e 20 estão em série, eu somo 50 mais 20, 70, tá aqui. O que eu tenho entre A e B, gente? Ó, esse resistor de 30 entre A e B, e o que ficou aqui do lado direito, ó, entre A e B? Uma associação em série de 70. Então, 30 e 70 estão ligados pelos mesmos pontos, estão associados em
paralelo. Como é que eu resolvo dois resistores em paralelo? Produto dividido pela soma. Então, tá aqui, ó, resolução do 2. Entre A e B, eu tenho este resistor de 30 e também tenho este resistor de 70, tá? Produto pela soma, 30 vezes 70 dividido por 30 mais 70. 30 vezes 70, 2.100. 30 mais 70, 100. 2.100 dividido por 100, 21 ohms. Então, aqui entre A e B, eu posso jogar esses três resistores fora e colocar um único no valor de 21 ohms. Faz o mesmo papel. Aí vocês podem fazer de duas maneiras igualzinho aqui, ó. Ou aplica a lei de Ohm, ou aplica a lei de Poilet. Eu apliquei a lei de Ohm, U igual a R vezes I. U, gerador, olha aqui, 42, troquei o U por 42. R, a resistência equivalente, deu 21, tá aqui, vezes I. 42 por 21, 2 amperes e a leitura aqui no amperímetro, ó, alternativa D, tá? Se eu fizesse pela lei de Poilet, gente, olha um minutinho aqui, ó, I é igual E, o que é E? Aqui, ó, força eletromotriz do gerador, 42, dividido pela somatória das resistências. Somatória das resistências, a resistência equivalente que deu 21. Então, mesma coisa, 42 por 21, 2 amperes, tá? Então, tanto faz lei de Poilet como a lei de Ohm que dá na mesma, certinho? Então, pessoal, olha só. A corrente que está saindo aqui, ó, do gerador, vamos trabalhar bem nesse exercício que ele é muito importante, ó. A corrente que sai do gerador vale 2 amperes, ó. Entrou pelo polo negativo, saiu pelo positivo. Esse é o amperímetro, vai marcar 2 amperes, tá? Quando esses 2 amperes chegam aqui no ponto A, ele se divide. Uma parte faz isso aqui, ó, poing, 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 chega no ponto B. E a outra parte vem aqui, ó, poing, chega no ponto B. Junta novamente os 2 amperes e retorna ao gerador. Beleza? É isso que acontece. Ele poderia ter pedido muito mais coisas nesse problema. Ele poderia, por exemplo, ter pedido para vocês qual a DDP nos terminais do resistor AB, por exemplo, qual a DDP nos terminais do resistor 50, aí você aplicaria a lei de Ohm para cada um, tá? Se você fizer U igual a AB, UAB igual a R vezes I, você encontra a corrente elétrica que passa aqui, a corrente que passa aqui e assim por diante, tá bom? Muito bem, posso virar a página, pessoal? Deu tempo de copiar? Então vamos lá, número 3 da GV. Um ferro elétrico de 1.200 watts, lembra, watts, unidade de potência. 127 volts, volts é a tensão elétrica. Lembra que eu falei para falar para vocês no início do ano? 127 volts você pode chamar de tensão elétrica U, ou DDP, diferença de potencial. E tem muito vestibular também que eu já vi chamando de voltagem. A voltagem da minha casa, 127 volts. Aliás, a voltagem geral, tensão geral de qualquer casa, 127 volts. Tudo que vocês compram para ligar na sua casa, geladeira, televisão, micro-ondas, secador de cabelos e aí vai, tudo vem escrito 127 volts. É a tomada da sua casa, olha lá, ligado a uma tomada de 127 volts durante 45 minutos. Suponha que a massa de um Fusca seja de 0,90 toneladas. Esse T aqui, ó,
toneladas, massa do Fusca, e o módulo da aceleração da gravidade G igual a 10. A pergunta, qual a energia consumida pelo ferro elétrico nesse intervalo de tempo, é igual à variação da energia potencial gravitacional necessária para transportar desde a base até o topo de um edifício de 36 metros de altura. Quantos Fuscas ele consegue erguer com esta energia? Então vamos lá, gente. Vocês viram que é um problema muito inteligente da GV. Ele casou a frente 3, energia elétrica, com a frente 1, energia mecânica. Parece difícil, mas não é. Olha só, em primeiro lugar, vamos pensar no ferro elétrico. Potência do ferro, 1.200 watts. Tomada que lhe deve ser ligado, 127 volts por 45 minutos. Watts é sistema internacional, tá correto? 127 volts é a unidade de tensão elétrica no sistema internacional, correto? 45 minutos não é sistema internacional, errado. O que eu faço com os 45 minutos, pessoal? O tempo eu tenho que passar para segundos. 1 minuto tem 60 segundos, nós vamos pegar o 45 e multiplicar por 60. Energia elétrica consumida pelo ferro. Potência do ferro vezes o tempo. Qual é a potência do ferro? 1.200, ó, marquei aqui embaixo, watts. Qual é o tempo que o ferro fica ligado? 45 vezes 60, tá vendo? Eu multipliquei por 60 para passar para segundos. 1.200 vezes 45 vezes 60 dá 3.240.000 joules. Gente, presta bem atenção, isso é muito importante, isso cai muito em vestibular, e não é só o problema de vestibular, gente, não é só o vestibular, isso aqui é uma coisa para você, para o resto da vida. Você compra um aparelho elétrico, você quer calcular quanto que ele gasta de energia, você usa a formulinha. A energia que qualquer aparelho elétrico gasta é a potência do aparelho vezes o tempo que ele fica ligado. Potência em watts, tempo em segundos, a energia elétrica sai em joules. Isto é sistema internacional. Vamos lembrar de uma coisinha? Anotem aí, gente. Uma observação muito importante. Na sua conta de energia elétrica em casa, a energia não vem em joule. Essa energia vem em quilowatt-hora, tá? Então, a potência do seu aparelho, você não põe aqui em watts, você põe em quilowatt. E o tempo aqui você coloca em hora. Quilowatt vezes hora dá energia quilowatt-hora, ok? Então, se isso aqui fosse para calcular a energia elétrica consumida que vem na sua casa em quilowatt-hora, você pegaria essa potência, 1.200, dividiria por 1.000, daria 1,2 kW. E esse tempo, 45, você teria que passar para hora. Então, você faria 45 dividido por 60, beleza? Então, ficaria 1,2 vezes 45 dividido por 60, você acharia isso em quilowatt-hora, belezinha? Muito bem, ó. Recordamos aqui uma coisa muito importante. Energia elétrica, potência vezes o tempo, tá? E as unidades de energia elétrica, o vestibular pode pedir 2 unidades. Sistema internacional, que é o que está aqui, ó, energia em joule, potência em watts, tempo em segundos. Ou o vestibular pode pedir para vocês em quilowatt-hora. Energia em quilowatt-hora, a potência deve estar em quilowatt e o tempo deve estar em hora. Belezinha? Então,
A energia aqui, ó, deu 3.240.000 joules, passei para a potência de 10, ó. Vou andar com a vírgula para esquerda, o expoente aumenta. Acompanha aqui a setinha do mouse, espero que ele não pule, né? Que de vez em quando ele dá uns pulos aqui, ó. Então vamos lá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3,24 vezes 10 à sexta. Nossa, eu me senti agora naquele programa do Silvio Santos, Telecena, né? Parecia. Vamos lá, 3,24 vezes 10 à sexta joules. É a energia que o seu ferro elétrico gasta ficando 45 minutos ligado, tá? Agora, vamos para a parte da frente 1. Você ergue um objeto, a energia é energia de posição. Energia, olha aqui, potencial gravitacional. Como é que eu calculo a energia potencial? Massa vezes aceleração da gravidade vezes a altura. Qualquer objeto que tem altura em relação a um determinado referencial, ele tem uma energia de posição chamada energia potencial, dada por mgh. Muito bem. Eu quero saber, com esta energia aqui, ó, que eu gastei para passar 45 minutos de roupa, 3,24 10 a sexta joules, quantos fuscas eu consigo erguer? É essa a pergunta, tá? Então, vamos lá, gente. Energia, tá? É o número de fuscas, ó, N, número de fuscas, vezes mgh. Se eu fizer simplesmente E igual a mgh, eu acho a energia total, depois eu divido. Mas eu achei melhor já fazer aqui, ó. A energia que eu gastei para passar roupa, 3,24 10 a sexta. Tá aqui, ó, troquei o E, energia, por 3,24 10 a sexta. N é o número de fuscas que eu consigo erguer. M é a massa de um fusca. Olha aqui, um fusca tem 0,90 toneladas. Sistema internacional, a massa é quilograma. Uma tonelada tem 1.000 quilogramas. 0,90 vezes 1.000, olha aqui, 900 quilogramas, certo? Então, esta massa, 900 quilogramas. Eu multipliquei o 0,9 por 1.000. Continuando aqui, ó, G, gravidade, 10. Os fuscas serão erguidos de uma altura, olha aqui, 36 metros. Tá aqui, ó, H, 36. Gente, aqui o 3,24 10 a sexta, ó, eu troquei de novo por 3.240.000, dá na mesma, tá? 900 vezes 10 vezes 36 vai dar 324.000 vezes N. Isso dividido por isso dá o número de fuscas, 10 fuscas. Olha que interessante esse problema, gente. Você pega um guindaste, ergue um fusca do chão até uma altura de 36 metros, tá? Você gasta uma certa energia para isso, tá? Para gastar toda esta energia aqui, ó, que eu utilizei passando roupa, você consegue erguer 10 fuscas. Muito bacana esse problema, né, gente? Olha que legal. Muito bacana, né? Vamos lá, próximo então, número 4. Então, o número 4, gente, também, ó, de vestibular recente, Universidade Estadual do Ceará, 2020. Um enfeite, ó, chegando a época de Natal, né? Um enfeite para festas natalinas foi construído com 100 lâmpadas LED dispostas ao longo de uma linha com as lâmpadas eletricamente associadas. Apesar de o fabricante afirmar que as lâmpadas têm
100% de garantia de não apresentarem defeito, uma delas veio de fábrica com os seus circuitos internos interrompidos. Desta forma, é correto afirmar que a. O enfeite não acenderá caso as lâmpadas sejam ligadas em série. Pessoal, ligação em série, eu até achei, ó, procurei na internet uma árvore de Natal bem bonitinha para vocês, já irem entrando no clima natalino, né? Então, olha aqui, ó. Pisca-pisca de árvore de Natal é um exemplo de associação em série. O que acontece? Ó, a corrente entra aqui e faz isso, ó, poing, 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 ó, tá passando aqui e vem para cá, certo? Se uma lampadinha queima, o que acontece? Interrompe a passagem da corrente elétrica, nenhuma mais acende. Então já é o que ele diz no item A, ó. O enfeite não acenderá caso as lâmpadas sejam ligadas em série. Então, se uma veio com defeito da fábrica, não adianta você ligar em série que o enfeite não vai funcionar. Alternativa A. E ainda expliquei aqui, ó. Se as lâmpadas forem ligadas em série, não acenderão, pois aquela que tem os circuitos internos interrompidos deixa o circuito aberto e nenhuma lâmpada acenderá. Por que na casa de vocês, pessoal, as coisas não podem ser ligadas em série? Porque se, por exemplo, queima uma lâmpada, o resto não funciona. E se queima uma lâmpada na sua casa, o seu micro-ondas queimou, tá tudo ligado em paralelo, não tem problema, o resto funciona normal. Agora, em série, não. Um deu defeito, o resto não funciona. Beleza, gente? Próximos, que tem mais quantos aqui? Opa, só mais um? Só mais um, né, gente? Então, vamos lá, só mais um. Só vou tomar um golinho de água aqui. Enquanto isso, mais um trechinho da dica musical sensacional, hein, gente? Vamos lá, número 5, último, modelo Enem. Aqui já entra gerador e receptor. A figura apresenta a conexão entre terminais de duas baterias de carro. Ó, bateria E1, bateria E2. Uma das baterias está totalmente carregada e tem força eletromotriz E1, 12 volts. A outra bateria está parcialmente descarregada e tem força eletromotriz E2, 9 volts. Sabe-se que as resistências internas das baterias são iguais, ó, não é gerador ideal aqui, tem resistência interna, tá vendo? R1 e R2, 002 ohms. A resistência elétrica dos cabos e ligação é 001 ohm e a intensidade da corrente que circula por esse circuito, quando em funcionamento, é... Então, ó, eu quero a corrente que circula aqui no circuito. Gente, eu coloquei várias observações aqui para vocês, importantes antes de começar o problema. Olhou para o circuito, vamos supor que ele não tivesse falado aqui nada, tá? Claro, ele deu o E1 e o E2, isso tem que dar o valor. Lembra que sempre o maior é gerador, tá? Sempre. O E1 vale 12, o E2 vale 9. Então, com certeza, o E1 12 volts é gerador. Então, E1 é gerador. Segundo passo, pessoal, gerador sempre a corrente entra no polo negativo, ó. Coloquei em vermelho aqui, ó, destaque, para vocês não esquecerem. Gerador entra pelo polo negativo e sai pelo polo positivo. Então, olha aqui o gerador, ó. Tracinho menor negativo, ó. Entrou no negativo, acompanha aqui, subiu, saiu pelo positivo, virou a esquina, virou a outra esquina, desceu. Opa! Tá entrando pelo polo positivo. Entrou pelo polo positivo é
receptor. Sempre no receptor a corrente entra pelo polo positivo e sai pelo polo negativo, certo? Então vou repetir que isso é muito importante, gente. Sempre o maior é gerador. Primeiro passo. E1 foi dado 12, E2 foi dado 9. O maior, 12. Então, 12 é gerador. Gerador, a corrente entra no menos e sai no mais. Aí vem aqui no gerador, ó, o polo negativo, tracinho menor. Entrou no menos, saiu pelo mais. Subiu, desceu, entrou pelo positivo, então ele está funcionando como receptor. Portanto, o E2 é receptor porque a corrente está entrando no mais e saindo no menos. Óbis, marquei aqui, isso é importante, gente. Lembrar que o maior é gerador, logo o E1 é gerador. No gerador, a corrente vai do menos para o mais. Logo, o sentido da corrente elétrica, nesse caso, é horário. Portanto, a corrente entra pelo polo positivo do E2, logo o E2 funciona como receptor, tá? Lei de Poilet completa, pessoal. Corrente elétrica aí que circula no circuito é a força eletromotriz do gerador menos a força contra-eletromotriz do receptor. Lembra que gerador nós chamamos de força eletromotriz, abreviado por FEM. Receptor nós chamamos de força contra-eletromotriz, FCEM. Sempre aqui na lei de Poilet, se tiver mais geradores, você vai somando tudo. Se tiver mais receptores, você vai subtraindo todos, dividido pela somatória das resistências. Substituir, gente. Gerador E1, 12. Receptor E2, 9. Somatória das resistências. As duas resistências internas, ó, R1 e R1, 002, e a resistência R001. Então, está tudo somado, deu 3 dividido por 005, essa corrente que circula aqui no circuito, 60 amperes, alternativa B de bola. Beleza, pessoal? Eu adoro eletrodinâmica, é muito bonita, né? Mas bonita mesmo essa música, né, pessoal? Sensacional, hein?